Com isso tudo, eu acho que a gente já está pronto para começar a criar o nosso cadastro de processos, nosso sisteminha aí fictício de cadastro de processos. A gente vai aplicar basicamente tudo que a gente acabou de ver. A gente viu variáveis como strings, como números inteiros, integers, como valores booleanos, né, booleans. E a gente viu dois tipos de coleção, não são os únicos, mas são talvez os mais importantes, os que a gente mais vai usar. Dois tipos de coleção de dados, a lista e o dicionário, né, a list e o dictionary. E a gente viu que a lista pode receber qualquer valor, inclusive dicionários, que é basicamente o que a gente vai fazer. Então acho que agora a gente já está pronto com esse arcabouço básico aí de conhecimentos que a gente vai repisar, a gente está pronto para começar a criar o nosso sistema de registro de cadastramento de processos. Vai ser bom porque você vai reforçar tudo que a gente viu e vai entender, né, por que a gente estuda, por que a gente entende, aprende variáveis, listas, dicionários, que às vezes quando a gente está estudando é muito difícil tangibilizar isso, né? Por que eu vou usar isso na prática? Eu vou te mostrar como é que a gente usa essas coisas na prática. Então vamos logo deletar aqui, ó. Tá? E estamos prontos agora para começar o nosso sistema de cadastro de processos. Começando então a criação do nosso sistema de cadastro de processos. Uma função muito legal que o Python tem é transformar esse console aqui, ou melhor, conferir uma certa interatividade a esse console, né? Então eu posso fazer assim, ó, número igual. Bom, eu não tenho como dar logo um número aqui, porque eu vou fazer isso com vários processos, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso botar um input aqui e fazer uma pergunta. Eu posso perguntar qual o número do processo, tá? Deixa eu botar um U minúsculo aqui. Qual o número do processo? O que vai acontecer? Quando eu executar isso aqui, vai aparecer essa pergunta, qual o número do processo aqui no nosso console. Aí eu vou digitar aqui o número do processo e o que eu digitar aqui vai ser atribuído a essa variável número, tá? Então botei número igual input, quer dizer, o que o usuário digitar depois dessa pergunta aqui. Quer ver? Ó? Vamos dar um print no número. E vamos lá, executar. Ó, qual o número do processo? 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Olha lá, ele printou o número. Por quê? Porque eu digitei isso aqui. Tá? Então o Python imputou a resposta a essa pergunta aqui, a variável número, e printou. Agora olha só que interessante, vamos dar um type para a gente ver que tipo de variável é essa. Type. Vamos ver que tipo de variável é essa. Executar. 20, 20. Só botei número, tá? Muito bem. Tudo que eu digito aqui, o Python recebe nesse input aqui como se fosse uma string. Só que o que eu quero é que esse número seja um integer, né? Eu quero que seja uma variável do tipo integer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, ó, número, depois que eu digitei, é igual a... Aí eu boto essa função integer, tá? E boto dentro dela número. Quer dizer, mas que estranho. Você está referenciando de novo a variável, eu estou dando outro valor para ela. Só que no Python, como nas linguagens de programação em geral, a gente pode referenciar a variável dando a ela o mesmo nome da variável, ou seja, o Python vai primeiro chegar aqui, vai pegar esse número que eu digitei, vai transformar esse número num integer, porque se eu digitar aqui ele vai considerar que é uma string, e vai depois, só por fim é que ele vai atribuir, que primeiro ele executa isso aqui, e depois é que ele atribui aqui, tá? Por isso é que eu posso usar ainda o mesmo nome da variável, número. Quer ver? Ó? Vamos ver. Ó. Vamos limpar aqui e rodar de novo. Run. Qual o número do processo? Vou botar só número. Vou dar um Enter. Ó, ele transformou a string em número inteiro, integer, e aí o tipo, ó, int. Tá? Mas uma maneira mais rápida de fazer isso, mais econômica em termos de código, é envolver isso tudo aqui na função int. Ó, eu pego essa função
E aqui dentro dela, eu já coloco esse input. O Python faz tudo de dentro para fora, né? Como eu te falei. Ó, vou apagar isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro pegar esse input aqui, qual é o número do processo. Ele vai pegar a string que eu digitar aqui. Depois ele vai converter em integer e vai atribuir aqui a variável número. Vamos lá? Vamos executar? Vamos ver. Ó, botei qualquer número aqui. Pronto, classe integer. Tá? Então, o número do processo a gente vai pegar assim. A gente vai transformar string em número. O que a gente pode é dizer para o usuário as instruções corretas. Né? Apenas números. É para ele não colocar qualquer outra coisa que não sejam números. Tá? Bom, o número do processo, então, a gente vai pegar assim. Vamos botar a parte autora. Input. E vamos perguntar. Quem é a parte autora? A gente dá um espaço no fim para quando o cara digitar, ficar bem separado o que ele digitar da pergunta. Vamos fazer a mesma coisa com parte ré. Ó. Quem é a parte ré? Só que a variável não pode ter acento, tá? Ela não pode ter acento, ser cedilha, til, nada disso. Apenas a gente vai referenciar variáveis apenas usando letras. Quem é a parte ré? Tá? E aqui, ó, a gente vai ver se está dando certo. Parte autora. Parte ré. Vamos executar isso. Qual o número do processo? Apenas números. Quem é a parte autora? Maria da Silva. Quem é a parte ré? João Ferraz. Ele vai imprimir agora a parte autora e a parte ré. Né? Vou dar um Enter, hein? Foi. Ó, Maria da Silva e João Ferraz. Então, tá tudo ok por enquanto. Então, vamos organizar aqui. A gente tem número, que é um integer, né? É uma variável que é, na verdade, um número inteiro. Parte autora é uma string e parte ré é outra string. Vamos fazer uma coisa mais simples, né? Vamos botar agora vara, que seria a pergunta qual a vara. Né? E vamos perguntar assim, ó, cliente, porque um dos dois é o cliente, né? A gente está num escritório de advocacia, ou o cliente é a parte autora ou é a parte ré, não pode ser os dois. Então vamos lá, cliente, a gente bota assim, input, quem é o cliente, e a gente dá a instrução para o cara botar autor ou réu. Tá? Ficou legal assim, ó. Então, número do processo, parte autora, parte ré, vara e cliente. Agora, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode criar uma lista, tá? Vamos criar um dicionário. Processo igual a, ó, chave. Dicionário a gente sabe que usa chave, né? Para abrir. Então, o dicionário vai ter aquela dupla valor, chave e valor. Então, a chave vai ser o mesmo número, nome que a gente deu para a variável, né? Então, número, 2 pontos. E aí vai ser o que o cara respondeu aqui em número, né? Que está salvo nessa variável. Então vai ser número, nota. Isso aqui, ó, isso aqui é a chave. É uma string que a gente está usando de chave nesse dicionário. E isso aqui é uma variável, né? Que está recebendo um valor que você digitou aqui, qual o número do processo. E esse valor vai ser colocado aqui. Vírgula.
Próxima dupla. Parte autora, 2 pontos. Opa, faltou fechar aqui a aspa. Parte autora. Só um detalhe, esse espaço aqui eu só boto para a gente ler melhor, mas não faz diferença. Pode ser assim, tá? Esse espaço aqui não faz diferença. Vamos botar assim para ficar mais legível. Vamos copiar isso e botar aqui, ó, parte ré, e aqui a variável não pode ter acento, né? Parte ré, vírgula, chave vara, e finalmente cliente. Eita. Cliente vai receber a variável cliente, tá? E aí a gente vai imprimir processo, porque a gente está criando o nosso dicionário. Vamos imprimir processo. Então vamos rodar aqui, vamos limpar e vamos rodar e ver se deu tudo certo. Olha aí, qual o número do processo? Vamos botar um número qualquer. Número qualquer aqui, ó. Quem é a parte autora? Não ficou legal porque aqui a gente teria que ter esse espaço aqui, ó. Vamos rodar de novo. Vamos lá. Parar e vamos rodar. Qual o número do processo? 2020 2345. Quem é a parte autora? Maria da Silva. Quem é a parte ré? José das Couves. Qual a vara? Segunda vara, São Paulo. Quem é o cliente? Autor ou réu? Vamos botar réu. Tá aí, ó. Imprimiu o nosso processo com o número, a parte autora, Maria da Silva e tudo, isso tudo, tá? Então, a gente já tem um processo, só que esse processo desapareceu, porque a gente rodou o código, tá? E o código, enfim, foi até o fim, acabou, limpou a memória, isso aqui não permanece. Se a gente quiser esses dados, vai ter que digitar tudo de novo. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa persistir o dicionário, essa coleção de dados aqui. A gente precisa persistir isso, a gente precisa jogar isso em algum lugar, por exemplo, em algum arquivo aqui que venha a ser criado, tá, com esses dados, para que a gente possa recuperar esses dados. Por quê? Porque a gente fez o sistema rodar aqui, ó, o Python executou esse arquivo, main.py, foi até o fim e acabou. A gente não fez nada com esse processo, só printou na tela. Agora a gente não tem mais. Tá? Se a gente rodar isso aqui, vai começar tudo de novo. Então o que a gente precisa fazer é pegar isso aqui e salvar num arquivo. No futuro a gente vai salvar numa base de dados, numa planilha, por exemplo, do Google Sheets, um arquivo CSV, onde a gente quiser. Por hora a gente vai dar uma solução, em princípio temporária, mas pode ser até que você queira usar ela para o seu cadastro de processos. A solução é a seguinte: a gente vai, para persistir esse dicionário, criar uma lista. Processos igual a, e aí a gente pode fazer assim, list, né? Lembrando, ou a gente pode simplesmente abrir 2 colchetes assim, tá? Assim a gente cria uma lista vazia. Pensa, a gente vai ter vários processos, a gente tem que ter uma lista com esses processos, né? E cada processo vai ser um dicionário como esse aqui. Então, depois que a gente responder todas essas perguntas, a gente pode até dar um print, né, na tela aqui para saber que funcionou. E aí a gente vem aqui em processos que a gente criou e bota assim, ó, processos.append, que é a função da lista em que você agrega um item a ela.
E a gente bota aqui, ó, essa função, né? Portanto, tem esses parênteses aqui, e o argumento da função é exatamente o que a gente quer que seja acrescida à lista. E nesse caso é o processo. Tá? E aí a gente vai ter uma lista com um processo. Tá? E como é que a gente vai persistir essa lista aqui? Para fazer isso, a gente vai usar um módulo do Python chamado JSON. Só que para usar esse módulo a gente tem que importar ele aqui. Quer dizer, o Python tem vários módulos que estão embutidos nele, que você pode ir usando, e tem outros que, embora ele também traga, você precisa importar. Porque imagina, se você tivesse que usar um código simples, todos os módulos possíveis e imaginários do Python, seu código ficaria muito pesado, né? As suas dependências de código ficariam muito pesadas, iria se arrastar. Então você só importa o que vai usar dentre alguns módulos que o Python te oferece. Tem outros que você tem que instalar. Tá? Mas o JSON é nativo do Python. Então você pode importar. O que é JSON? É uma forma de arquivo, né? Com uma sintaxe que é intercambiável. Você pode usar isso para vários programas. Né? Ele está explicando aqui, ó, JavaScript Object Notation. Tá? É uma sintaxe que é reconhecida no PHP, no JavaScript, no Java, enfim. É intercambiável e normalmente muito usada também por APIs. Quando você faz uma requisição a uma API, ela te responde tudo. Aquela coleção de dados vem num JSON. Então, salvar, se você tiver que escolher qual o formato, como é que você vai salvar os seus dados, o JSON é sempre uma boa opção. Tá? Então, importamos aqui o JSON. E eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai salvar aqui essa lista de processos depois que o processo que a gente criou foi jogado nela. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai falar with open. Isso aqui não é do JSON, não. Isso é nativo do Python, tá? A gente vai abrir aqui um arquivo. Vamos dar um nome de, sei lá, vamos chamar de lista underline processos.json. Os arquivos JSON têm essa extensão, tá? Vírgula no modo readable, porque a gente quer escrever, tá? Então, ó, a gente com esse comando do Python aqui a gente está abrindo um arquivo, se ele já existe, se ele não existe a gente está criando. A gente está dando esse nome lista processos.json, tá? E a gente está abrindo no modo readable. A gente quer escrever, o modo é esse aqui, ó, W. Se a gente quisesse apenas ler, a gente usaria outro modo. Como a gente quer escrever, o modo é o W, readable. As, vamos chamar de arc, de arquivo. 2 pontos. E agora é indentado, tá? Porque a gente está dentro desse contexto aqui. Então abrimos e chamamos o arquivo de arc, tá? Com o arquivo lista processos.json aberto no modo readable, as arc, quer dizer, a gente está salvando esse cara aqui nessa variável arc. O que a gente vai fazer? A gente vai usar agora o JSON. JSON.dump, que é uma função do JSON. E vamos pegar esse cara aqui, ó, processo. Na verdade, esse cara aqui, processo, essa lista que já tem esse processo aqui nela. Ó, processos. E vamos salvar no arquivo que a gente acabou de abrir, tá? Então, de novo, com esse arquivo lista processos.json aberto no modo readable, ou seja, o modo que a gente pode escrever, e salvo nessa variável arc, vamos usar essa função JSON dump e vamos fazer um dump, pegar esses processos aqui e jogar nesse arquivo aqui de cima no modo JSON, tá? Modo JSON porque a gente está usando aqui a biblioteca do JSON. Tudo certo? Então, se tudo der certo, a gente vai responder as questões. Vamos limpar aqui. A gente vai responder essas questões. Ele vai printar na tela o processo e logo depois ele vai criar uma lista e jogar nessa lista esse processo e vai salvar isso aqui, logo embaixo aqui do main, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um run. Qual o número do processo? Um número fictício qualquer. Quem é a parte autora? Maria da Silva. Quem é a parte ré? Vamos botar Amadeu Alves.
Qual a vara? Segunda vara barra SP. Vou botar o V maiúsculo aqui. Quem é o cliente? Autor ou réu? Vamos dizer que o réu seja o cliente. E agora, quando eu der Enter, ele vai criar esse cara aqui, vai printar na tela esse dicionário, vai criar uma lista chamada processos, vai pegar essa lista e jogar dentro dela esse dicionário que a gente criou, vai criar esse arquivo lista processos JSON, tá? E jogar para persistir isso, essa lista com esse processo aqui, e vai aparecer aqui embaixo, ó, o lista processos JSON. Então fica olhando aqui que eu vou dar um Enter agora. Olha lá. Vê aqui que foi printado, né? O que a gente criou, o dicionário. Vem aqui, clica aqui, pronto. Está aqui uma lista, né? Porque está aqui o colchete e a chave aqui com o primeiro processo que a gente tem, tá? Se a gente tivesse colocado 2 processos, a coisa estaria assim, ó. A coisa estaria vírgula, e aí teria um outro dicionário com outros dados aqui, ó. Vou copiar aqui. E aí, conforme você for criando o processo, você vai jogando na lista e vai, no fim, imprime todos os seus processos, estão cadastrados aqui, impressos nesse arquivo lista processo JSON, tá? E quando a gente faz isso aqui, quando a gente acaba e dá um, sei lá, um print, até logo, tá? Ele, como você deixou de indentar, acabou aqui a indentação, não tem mais nada para fazer, ele fecha esse arquivo lista processos JSON, tá? Então ele só fica aberto enquanto ele está executando o código que está indentado aqui, tá? Por isso que tem esses 2 pontos e essa indentação aqui de espaços. Acabou aqui. Aqui a gente já está em outro contexto, ele já fechou esse arquivo aqui, lista processos, ele fica lá. Bom, agora você deve estar se perguntando, tá bom, se eu quiser fazer isso de novo, como é que eu pego essa lista aqui, né? Vamos tirar esse cara aqui que a gente copiou, só para mostrar. Como é que eu pego essa lista aqui e abro ela no Python para jogar outro processo dentro dela, né? Porque se eu começar tudo de novo, isso aqui vai ser apagado e ele vai colocar um processo só. Eu quero colocar um segundo processo. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. A gente vai... Vamos fazer um teste aqui, ó. E vamos fazer assim. With open. E aí vamos pegar o nome dela aqui, ó. Lista processos.json. Aqui eu não preciso botar nenhuma letra depois como segundo argumento, porque eu só quero ler, tá? Vamos chamar de arquivo arc. Vamos pegar uma variável, vamos chamar essa variável de processos igual a, vamos usar outra função do JSON, que agora é a função load, é carregar aquilo que está no arquivo que a gente acabou de abrir aqui, load, e vamos chamar de arc, porque é o que a gente chamou aqui. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, com esse arquivo aberto, tá? Chamado de arc, né? Atribuído a essa variável arc, carregue o JSON que está nele, tá? E salve na variável processos. E daí, ó, nós vamos pegar aqui e fazer assim, print. Vamos ver que tipo de variável é essa. Processos. E vamos dar um print nela própria, para saber se carregou direitinho. E aí vamos sair, vamos dar um quit. Isso aqui é a função para a gente não executar essa parte de baixo aqui, tá? Então o Python vem aqui, vai importar o JSON, vai abrir esse arquivo, vai carregar o JSON que está nele aqui em processos, transformar no tipo adequado do Python. A gente vai ver que tipo foi transformado aqui, ó, de processos. Vai printar na tela aqui o processos e vamos parar aqui.
daqui para baixo não vai acontecer mais nada porque a gente mandou parar a execução aqui. Então vamos lá, vamos rodar. Olha aí. Classe é uma lista, exatamente o que a gente mandou carregar lá, né? Uma lista. E a lista é exatamente aquilo que a gente queria, ó, uma lista com um dicionário dentro. Então o que a gente pode fazer? Agora que a gente já tem esse processos aqui, ó, porque a gente já sabe que ela existe aqui, eu não preciso mais criar essa lista. Aqui eu posso comentar. Ou seja, ele pegou processos, carregou daqui, já tem um, né? Vamos tirar esse quit. Ele vai perguntar tudo de novo, vai salvar tudo nessa variável processo, que é um dicionário, e vai pegar essa lista que a gente já carregou daqui, que já existe, e vai acrescer esse aqui, mas vai manter aquele que ela já tinha, tá? Então vamos fazer esse teste. Vamos tirar isso aqui. Isso só serve, claro, quando a gente já tem a lista aqui, já fez a primeira vez. Tá? Então agora vamos lá. Vamos responder todas essas perguntas. Os valores vão ser salvos aqui nesse dicionário, que vai ser impresso na tela. Depois a gente vai pegar essa lista que a gente carregou e vai acrescer esse que a gente acabou de criar, tá? E vai salvar de novo ela aqui, tá? E aí a gente vai ver se vai funcionar. Vamos lá. Run. Qual o número do processo? Quem é a parte autora? Vamos chamar de Beatriz Goulart. Quem é a parte ré? Vamos chamar de Arciteu Gomes. Qual é a vara? Sexta Vara do Rio de Janeiro. Quem é o cliente? Agora o cliente é a autora. Vou dar um A e vou dar um Enter e ele vai fazer tudo. E vai dar o até logo pra gente, porque o até logo está aqui, ó. Vamos lá. Dei um Enter. Ó, ele deu um print no processo, jogou o processo na nossa lista e salvou de novo lá. Vamos clicar aqui, ó. Olha lá, agora a gente já tem dois processos, tá vendo? Tem o primeiro e tem o segundo. Vamos criar um terceiro logo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o MainPy. Vamos lá. Número do processo. Esse já é de 2022. Quem é a parte autora? Vamos botar Vera Fischer. Quem é a parte ré? Vamos colocar Tadeu Maia. Qual é a vara? 10ª vara do Espírito Santo. Quem é o cliente? Hell. Ó, salvou até logo. Vamos aqui na nossa lista de processos. Pronto, agora a gente já tem o terceiro processo. Então a gente tem uma lista com 3 processos. Resultado, a gente criou um sistema que cadastra processos. Tá? Toda vez que a gente quer cadastrar um processo, a gente roda isso e vai jogando nessa lista de processos. Então vai persistindo aqui. Tá? O resultado é que a gente vai ter uma lista com vários dicionários, tantos quantos sejam os processos que a gente cadastrou. E cada um deles vai ter esses dados aqui. Número, parte autora, parte ré, vara e cliente. É isso. Tá legal, mas vamos fazer uma coisa aqui. Vamos permitir uma consulta também. Porque pode ser que você não queira cadastrar o processo. Pode ser que você queira fazer uma consulta, né? Então aqui, ó, vamos dar um espaço aqui. Aqui você já tem a lista de processos carregada aqui, nessa variável processos. Então o legal seria o seguinte, vamos fazer uma pergunta para o cara que está rodando o programa. Você quer consultar processo ou você quer inserir processo? Se ele quiser inserir processo, aí vai seguir com essa parte do código. Tá? Agora, se ele quiser apenas consultar o processo, a gente vai resolver aqui. Ó. Vai perguntar o número do processo ou vai perguntar... vamos colocar por número nesse primeiro momento, né? E aí vai correr todos esses processos, vai encontrar o processo que ele quer ver e vai jogar para ele na tela. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro botar assim uma variável atividade e aí a gente bota assim input quer consultar
ou inserir processo. E aí, a gente bota aqui para ele C ou I, são as opções para ele. Tá? Então, olha lá. A gente vai perguntar para ele, logo que abrir, na verdade, logo que começar, que a gente clicar em Run, o Python vai fazer o quê? Ele vai carregar esse arquivo aqui, com todos os processos já cadastrados, e vai jogar nessa variável processos. Daí a gente vai ter já essa variável municiada, né, com a lista de processos. A gente vai perguntar para ele, quer consultar ou inserir processos? Aí ele vai clicar C ou I. C seria consultar, I seria inserir, né? Aí a gente vai dar um if aqui. If, quer dizer, se atividade for igual a C, ou seja, se o cara quiser consultar o processo, porque ele digitou C aqui e esse C foi atribuído a essa variável atividade, aí a gente vai simplesmente pesquisar o processo que ele quer. Tá? Do contrário, vamos botar assim só para testar. Print consulta. Else, quer dizer, se a atividade não for igual a C, não preciso nem ver que é igual a I, né? Porque se não é igual a C, qualquer outra coisa, porque o cara quer inserir. A gente só tem duas opções. Então, else, aí a gente bota assim, print inserção de processo, né? E aí vamos dar um quit aqui, vamos encerrar só para a gente fazer esse teste, ver se está tudo certo com o nosso código. Então vamos rodar aqui. Quer consultar ou inserir processo? C. Ó, consulta. E aí a gente encerrou. Vamos fazer de novo e vamos ver se o inserção está legal. Quer consultar ou inserir processo? Quer inserir. I. Ó, inserção. Então está certinho. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito, vamos tirar esse quit aqui, para não esquecer, e a gente tem que dar um jeito aqui de permitir que o cara consulte o processo pelo número. Então vamos botar assim, ó, número igual a input. Aliás, vamos copiar aqui, ó. A gente já tem isso aqui, a gente vai botar igualzinho, ó. Número, input. Qual o número do processo? Apenas números. Ele quer consultar, né? Então, se ele quer consultar, a gente vai pegar o número do processo e vai dar um jeito agora de, pelo número do processo, descobrir nessa lista aqui, ó, qual que é ele. Então, a gente vai ter que aprender um pouquinho de loop agora. Para fazer um loop aqui, no processos, a gente vai fazer o seguinte. A gente já tem um número do processo que o cara quer pesquisar, né? Então, a gente faz assim, ó. For proc in processos. Antes de dizer o que a gente vai fazer, eu vou dar um imprimir aqui, ó, print proc, tá? E vou dar um quit aqui para você entender exatamente o que a gente fez. Então vamos rodar isso aqui, ó. Quer consultar ou inserir processo? C, quero consultar. Número do processo, apenas números. Que é a coisa aqui, ó. Vou dar um Enter, aí ele vai fazer isso aqui, ó. Para cada processo existente nessa lista processos, ele vai imprimir processos. Ó. Vendo? Imprimiu um, imprimiu dois, imprimiu o terceiro. Para cada um ele imprimiu. Assim que a gente faz um loop pela lista. A gente não tem uma lista aqui, ó. Essa lista aqui foi aberta com esse colchete e fechada com esse outro. Dentro dessa lista a gente tem 3 dicionários, ó. Um dicionário, segundo dicionário e o terceiro dicionário, tá? Quando a gente faz um loop pela lista, cada item dela, eu mandei print, cada item dela foi impresso na tela. Você está vendo aqui, tá? Foi o que eu mandei fazer. Bom, mas não é isso que o cara quer. O cara quer consultar o processo com o número que ele indicar. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe, num dicionário, como é que a gente pega um valor do processo. Então, a gente vai pegar assim, ó. Num proc igual,
vai pegar proc e vai pegar a chave dele. Cada proc, ó, é isso aqui. Cada girada do loop, o proc é um objeto desse aqui, que é um dicionário. Como é que a gente descobre um valor do dicionário? Usando a chave. A chave aqui é número, tá? Então a gente vai botar assim, ó, número. Então, agora vamos printar num proc, né? Então, lembrando, a gente está listando todos os processos no nosso loop e para cada um deles a gente está salvando nessa variável, proc. Tá? A gente está pegando o número desse dicionário, né, de cada processo e salvando nessa nova variável aqui, num proc. Aliás, para não confundir, vamos dar um print direto nisso aqui. Print num... Ó, esquece, ó. For proc em processos, print proc número. Então, para cada dicionário contido nessa lista processos, imprime aí o número do processo. Vamos dar um run. Quer consultar? Quero. Bota qualquer número aqui. Olha lá. Agora ele colocou só o número, tá? Ou seja, ele pegou de cada dicionário o número, que está aqui, e imprimiu para a gente. Então agora ficou fácil. A gente descobriu o que o cara quer, né? Porque a gente faz assim, ó. Vamos comentar, vamos tirar, na verdade, deletar isso aqui. Vamos fazer assim, if, eu já tenho o número que ele digitou aqui, né? If, número, igual a proc, com a chave número, dois pontos, print proc e quit, tá? Então vamos rever aqui, ó. O cara quer consultar e aí o Python perguntou para ele qual é o número do processo, com apenas números que você quer consultar. Aí ele digitou o número do processo e foi atribuído essa variável número. A gente vai fazer o loop. A gente fala para cada item da lista processos, que eu vou chamar de proc, vou salvar nessa variável proc. Se o número, que é essa variável aqui que o cara digitou, for igual ao proc número, quer dizer, se for igual a esse cara aqui, ó, ou esse, imprima todo o dicionário, tá? Porque é sinal que é exatamente o que ele quer ver, e acabou. E vai embora. Morre o processo. Por isso que eu botei um quit aqui. Tá? Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos pegar um número aqui, ó. Vamos pegar esse último número aqui. E vamos copiar. E vamos rodar esse cara. E vamos ver se vai dar certo. Quer consultar ou inserir? Quero consultar. Qual o número do processo? Dei um Enter aqui. E vou dar um Enter, ó. Pegou, tá? E mostrou pra gente o que eu queria consultar. Tá certo? Ficou claro? Então a gente tem, na verdade, agora uma maneira de consultar o processo. A gente consulta e acabou aqui. O programa morreu. Tá? Não tem por que continuar. Se ele não encontrar, vai morrer. Vamos botar assim, ó. Se o programa não morrer aqui, é porque não foi encontrado o processo. O que a gente vai dizer aqui? A gente vai dizer assim, ó, dentro do if. Eu estou dentro desse if aqui ainda, tá? Ó, tá indentado aqui. Eu vou dizer assim, print. Não foi localizado o processo. Tente novamente. Tá? E aí acabou aqui. Por quê? Porque não tem mais nada a fazer. Ele só queria consultar. Deu o número, a gente não conseguiu encontrar, porque se a gente tivesse encontrado, teria matado o processo aqui. Ó. Teria matado o script aqui. O Python teria parado de rodar. Se o Python chegou até aqui, é porque esse if aqui, ó, não passou. Isso aqui é falso, porque em nenhum dos processos o número batia com aquele que tá armazenado. Então isso aqui não rodou. Então a gente continua, né? Acabou o loop aqui, ó. A gente saiu do loop já, porque se a gente estivesse no loop, a gente estava nessa linha aqui, indentada aqui, ó.
Aqui a gente saiu, não foi localizado o processo, tente novamente quit, porque não tem mais o que fazer. O cara só queria consultar, né? Então vamos fazer o teste botando um número aleatório aqui, ó, que a gente não tem armazenado. Run. Quer consultar? Quero. C. Qual o número do processo? Botar um número qualquer que não tem lá, ó. Não foi localizado o processo, tente novamente. Certo, mas e se o usuário não quiser consultar, e se ele quiser inserir processos? Bom, se ele quiser inserir, ele vai responder aqui, ó, I, atividade, quer consultar e inserir processo, I. If atividade igual a C, todo esse if aqui, ó, não vai rodar, tá? Deixa eu abrir um pouco aqui, porque fica mais fácil de ver a indentação aqui, ó. Tudo isso aqui não vai rodar, tudo isso aqui que está indentado, tá aqui para dentro do if, só vai rodar se o if for considerado verdadeiro aqui, esse statement aqui, for evaluated, né? Quer dizer, for avaliado como true, como verdadeiro pelo Python. Então, se você marcar C e quiser consultar, tudo isso aqui vai rodar. Agora, se você não quiser consultar, esse if aqui não vai rodar. Então, o que vai rodar é o else. Tá? Então, o certo seria o quê? A gente pegar tudo isso que está aqui e jogar para dentro do else. Mas não precisa. Por que não precisa desse else? Por uma razão muito simples. Se o cara quiser consultar, o processo vai morrer aqui de qualquer jeito. Por quê? Porque se encontrar o processo, tem um quit aqui, ó, e vai parar. Se não encontrar, de qualquer maneira, tem um quit aqui. Então, no final do if, tem um quit, quer dizer, o processo vai ser, o script vai morrer aqui. Então, como eu não vou responder C, eu vou responder I, nada disso aqui, ó, precisa. Não preciso desse else. Eu continuo normalmente. Em outros termos falando, essa parte aqui do código só vai rodar se eu não marcar C. Porque se eu marcar C, o código vai morrer. Ou aqui, porque eu encontrei o processo, ou aqui, porque eu não localizei, em função desse quit aqui nos dois. Tá? Então vamos fazer o teste? Aqui, ó, run. Quer consultar ou inserir processo? Agora eu quero inserir. Dei um enter. Pronto, qual o número do processo? Aí eu vou, normalmente. Aliás, aqui só pode número, né? Quem é a parte autora, quem é a parte ré e por aí vai. A gente não precisa continuar. Tá? Vou dar um stop aqui. Tá? Então, muitas vezes a gente não precisa do else. Se a gente já encerra o programa num if necessariamente, né, significa que se isso aqui for falso, e vai ser se eu quiser inserir, porque a atividade não vai ser igual a C, vai ser igual a I, o programa vai continuar aqui embaixo. Tá? Bem, acho que dá para a gente parar por aqui, né? A gente já fez bastante coisa, a gente já aprendeu o que são variáveis, já aprendemos algumas coleções como listas, dicionários, usamos o módulo JSON, né, para escrever arquivo. A gente poderia, por exemplo, agora perguntar se o cara gostaria de editar, né, mudar, alterar algo do processo, enfim. Mas aí eu acho que ficaria um pouco demais para esse vídeo introdutório. Espero que você tenha aprendido, espero que isso te ajude aí, a entender melhor o contexto, né? Porque não adianta nada ficar estudando variável, lista, dicionário, sem saber em que a gente aplica. E aqui você estudou aplicando na prática, criando um sistema de cadastro de processo, ainda que rudimentar, né? Mas perfeitamente funcional e compreensível. Tá? Até a próxima!